sobre essa informação confirmada lá pelo Periquito Brizaldo dessa negociação do Goiás com o atacante Matheus Peixoto, 27 anos de idade, não é 26 como eu falei lá no comecinho do vídeo. Ele fez aniversário agora no dia 16 de novembro, completando 27 anos de idade, com boas passagens. A última dele nem tanto assim, que no caso foi pelo Ceará, né, 16 partidas com apenas uma assistência. Essa informação inicial, abre aspas, Goiás negocia a contratação do atacante Matheus Peixoto, tendência que o negócio seja concretizado em breve. Ele que pertence ao time ucraniano, o Metalist, jogou a última temporada no Ceará. O negócio está em fase avançada, porém faltam alguns detalhes a respeito de salários e valor pelo empréstimo do jogador. O modelo de negócio é similar ao que foi o negócio do Pedro Raul, onde o Goiás desembolsou uma quantia pelo empréstimo do jogador por uma temporada. Fecha aspas, muito obrigado aí ao meu parceiro, o Periquito Brizaldo, que já havia garantido, por exemplo, por último, né, a contratação do lateral esquerdo Sander, e agora mais uma essa negociação avançada com o Matheus Peixoto. De fato, ele pertence ao Metalist, equipe que já foi muito forte, né, financeiramente no futebol lá da Ucrânia. Não vou ficar falando muito desse país, porque o YouTube acaba pegando aqui no pé, tá? Então, depois que eu referir, eu vou falar sempre sobre país europeu ou algo nesse sentido, mas ele acabou entrando numa grande crise financeira, mesmo assim conseguiu contratar o Matheus Peixoto na última temporada, destaque do Juventude, pagou aproximadamente R$1 milhão naquela época ao Red Bull Bragantino, onde tinha contrato curto, acabou com o Juventude naquela ocasião, não ficou com nenhum centavo e perdeu o seu grande goleador, né? Já tinha 7 gols no Campeonato Brasileiro pela equipe gaúcha. Depois disso, lá na segunda divisão do futebol da Ucrânia, né? No caso, o Metalist, ele era muito grandão, mas aí perdeu um pouco desse seu poder financeiro, passando por alguns problemas na parte de dinheiro mesmo. Mesmo assim, por lá foi muito bem na segunda divisão, 19 partidas com 15 gols marcados, muito bem, de fato, o Matheus Peixoto, uma característica muito parecida com o Pedro Raul. Essa negociação não é tão difícil assim, já que depois dos problemas, né, entre esses dois países lá, no caso na Europa, ele acabou retornando aqui para o Brasil ainda do mês de março, e o Ceará agilizou para acertar a sua contratação. Um empréstimo caro, o Ceará pagou R$3 milhões para contar com o atleta até o final do ano. De fato não foi bem, teve vários problemas de pequenas lesões físicas, então nenhum tipo de cirurgia ou algo nesse sentido, mas sempre ficando de fora de várias partidas por conta desses problemas de lesões, né? 16 partidas no total, fez a sua estreia, até pegar aqui direitinho para vocês. O último jogo dele foi ainda no mês de agosto, né? Dia 27 de agosto, muito tempo mesmo, um empate contra o Atlético Paranaense no Castelão por 0-0, foi titular naquela partida. O último jogo dele lá na Europa aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado, então é bom da gente pontuar isso. Ele chegou aqui no futebol brasileiro no dia 28 de agosto, a sua estreia contra o Ceará, um empate dentro de casa por 2-2, já chegou muito bem, dando assistência naquele confronto. Ele ficou mais ou menos 6 meses parado, né, antes de voltar ao Ceará, aqui para o futebol brasileiro, o que de fato atrapalha, né, a condução, no caso da sua carreira, muito porque chega num time novo, não tem aquela pré-temporada. Acho que isso também interfere bastante nessa questão. Sobre em relação aí ao seu contrato lá no futebol europeu, vai até o dia 30 de junho de 2026. Então o Goiás tenta essa negociação, fazendo uma pequena compensação financeira para contar com o Matheus Peixoto por empréstimo, assim como foi no caso do Pedro Raul, mantendo aquela taxa de vitrine, né, caso ele seja negociado durante o período que ele esteja aqui, né, no Goiás, defendendo as cores do Verdão, tendo aquela porcentagem básica de 10, 15% e fazendo uma compensação financeira no começo da temporada. E aí está a vantagem do Goiás aumentar a sua folha salarial. Certamente o Matheus Peixoto deve receber na casa de uns 150, não me surpreenderia com os 200, até mesmo uns 300 mil reais mensais, mas o Goiás chegando, por exemplo, com um empréstimo pagando meio a meio, fazendo uma compensação financeira não tão grande como foi no caso do Ceará, que desembolsou aí R$3 milhões, né, na sua negociação. Acho que menos da metade disso já dá para sair negócio, e também, né, sendo algo mais lucrativo, já que a sua última passagem no Ceará não foi tão boa assim. Daqui a pouco volto aos números dele, bora falar sobre as suas principais características de jogo. Igual eu falei, eu gostei bastante do que eu vi, principalmente lá no futebol da Europa, né, onde ele passou rapidamente no Metalist. Verdade, é a segunda divisão, mesmo assim números muito interessantes para um jogador. No caso, ele marcou aí na segunda divisão, né, em 16 jogos, ele marcou 14 gols e também deu uma assistência, além de um cartão amarelo. Isso é inacreditável, né, para um jogador que havia acabado de chegar lá no Metalist. E sobre como ele costuma se portar, é aquele centroavantão mesmo, muito parecido com o Pedro Raul, 1,90 m de altura, muito alto, destro, forte demais nas bolas aéreas, né, basicamente todos os seus gols já aqui no Brasil também no Juventude, na Ponte Preta. Dessa maneira tem um bom posicionamento, até me lembrou o Cano, né, nas movimentações que ele faz, criando um grande espaço dentro da área, né, para buscar a finalização com maior precisão, e pega muito bem também em chutes de primeira. Tanto é que, por exemplo, recentemente, né, antes dele fechar com o Ceará, outros clubes tradicionais aqui do Brasil, como o Botafogo, o Grêmio e o América Mineiro, estavam interessados no jogador.